Olá, meu nome é Victoria Barquete de Eizage e vou apresentar o 7º trabalho avaliativo da matéria de Economia Clássica da professora Vanusa Santos. Este projeto tem por objetivo apresentar de forma geral os autores da economia clássica, suas contribuições e teorias para a ciência econômica. Para isso, é preciso apresentar um pouco do feudalismo e a sua transição para o sistema capitalista. O feudalismo teve início após a queda do Império Romano na Europa Ocidental. A sociedade necessitava de um novo governo, então acabou se instalando os pequenos feudos, um poder descentralizado, onde esses feudos eram pedaços de terras governados pelos senhores, e os senhores tinham seus vassalos, que eram camponeses que prestavam serviços domésticos, agropecuários e militares. Com uma inovação nessa agricultura, já que a economia era voltada para isso, a agricultura deixou de ser o plantio de 2 campos e passou a ser o plantio de 3 campos, onde isso produzia um excedente. Esse excedente eles procuravam trocar por outras mercadorias também. Para isso eles procuraram um centro nas grandes cidades. Então, apesar de haver uma baixa relação monetária, eles acabaram percebendo que, além de trocar por outras mercadorias, eles podiam trocar por moeda também. Então, nisso houve o ponto alto do feudalismo. Logo após, teve o seu decaimento, porque com a busca pela monetização, a Europa não tinha essa estrutura. Eles não tinham essa estrutura. Então, eles criaram as expansões marítimas até a procura de metais preciosos para a comercialização. Entre o mercantilismo. A maior importadora de ouro e prata da Europa era a Espanha, que adotou medidas protetivas no começo, mas era insustentável, porque toda a Europa queria ter esse poder da moeda. Então, foi abolidas as leis protetivas e liberado o comércio de ouro e prata. Enquanto isso, os economistas franceses ainda acreditavam no valor da terra, do que vinha da terra, na agricultura, enquanto os mercantilistas passaram a ver valor no comércio, na venda de produtos e trocas. Essa ideia de mercantilismo foi a ideia inicial do capitalismo. Alguns anos depois veio algo que seria considerado o pai da economia, o Adam Smith. Ele fez a primeira estruturação econômica do sistema capitalista, vivenciado pelo seu contexto histórico, da Revolução Industrial e o Iluminismo, que pregava o questionamento a todas as ideias e conceitos. Inserido nesse contexto de Revolução Industrial, Adam Smith fez 2 contribuições muito grandes para a ciência econômica, como a teoria das vantagens absolutas, que dizia que um país deveria produzir aquilo que lhe fosse bom a baixos custos, e a teoria do bem-estar econômico, onde ele diz que o indivíduo é movido unicamente pelo seu interesse, gerando um crescimento econômico. Partindo do conceito que o benefício é movido pelo próprio interesse do indivíduo, sem saber, ele acaba gerando um benefício coletivo, o que ele chamou de mão invisível, algo que é natural e automaticamente se estipula no comércio. Além dessas 2 teorias, Adam Smith apresentou também a teoria do valor, dando forma à estrutura do sistema capitalista, onde ele dizia que o valor vinha do trabalho embutido na hora da produção. Quanto mais trabalho tivesse, mais a mercadoria iria valer. Apresentando essas 2 teorias, outros dois futuros economistas concordaram e divergiram com Smith, sendo Ricardo concordando com a teoria do valor e dizendo que preço natural é igual ao preço de mercado, que Smith também apresenta, onde preço natural é regido pela soma de todos os custos da produção e o preço de mercado é regido pela oferta e demanda na hora da comercialização. O outro autor que diverge de Smith é Malthus. Ele não considera o preço natural igual ao preço de mercado. E isso vai ser explicado mais à frente. Após Smith apresentar essa estrutura econômica, veio outros economistas questionadores, entre eles o segundo economista clássico,
Malthus, onde ele também presenciou uma revolução industrial e inovações tecnológicas que aumentaram a produção. Também viu acontecendo um conflito de classes, onde acontecia entre trabalhadores e capitalistas. Capitalistas visavam o lucro acima de qualquer coisa, então os trabalhadores perceberam que trabalhando muito, recebendo pouco. A partir disso, Malthus apresentou duas teorias que foram de muita contribuição até hoje para o sistema econômico, que são a teoria da população, onde ele diz que a população cresce em divergência com a produção de alimentos e qualquer outro suprimento básico. E a teoria da superprodução, onde ele dividia três classes: proprietários de terra, que ele considerava quem gerava lucro, já que eles não mantinham riquezas para si e gastavam tudo e o valor vinha da terra. Que eu analiso como sendo a influência da família dele, já que Malthus vinha de uma família de proprietários de terra. A segunda classe era os capitalistas industriais. Ele não apoiava essa classe, discordava muito e não considerava muito importante. A terceira classe eram os trabalhadores, onde ele dizia que não gerava lucro nenhum e valor nenhum, já que eles faziam parte da produção, mas não podiam adquirir o produto. A teoria do valor dele, ele apresenta que o valor vem da utilidade da mercadoria, ou seja, quanto mais a mercadoria satisfaz uma necessidade, mais ela tem valor. Entre convergência e divergência, só pude analisar uma divergência com Smith em relação ao preço de mercado e o preço natural. Marx não concordava que eles seriam iguais. Considerava o valor de uma mercadoria, que é o preço de mercado dela, e não seu preço natural ou necessário. É o seu valor de troca e não seu custo de produção. Inserido no mesmo contexto histórico de Malthus, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e conflito de classe, nós temos David Ricardo, onde ele presencia todas essas inovações e cria teorias a partir disso, a partir de suas observações. Ele diz na teoria das vantagens comparativas que cada país deveria produzir aquilo que lhe fosse benéfico, independente dos outros. Isso é uma de suas contribuições. Ele apresenta essa teoria porque ele tem o sistema capitalista como natural e perfeito, só que não partimos desse princípio. O capitalismo tem falhas e cada país produzir, independente dos outros, poderia gerar uma desigualdade na balança comercial, gerando prejuízos e futuras crises. Na sua teoria do valor, que é também de grande contribuição, ele acrescenta a teoria de Smith. Ele concorda com Smith, diz que o valor advém do trabalho na produção, mas ele faz uma observação a mais, ele acrescenta alguma coisa, que é a visão sobre quais tipos de trabalho, a qualificação, o quanto isso vale na hora de produzir e no valor final da mercadoria. Ele diverge com Malthus em diversos pontos, dentre eles a teoria do valor-trabalho. Ele discorda da teoria do valor da utilidade, não totalmente, mas ele diz que a utilidade é importante, mas não define a mercadoria por si só. Como quarto economista clássico, nós temos Stuart Mill, onde eles estavam inseridos num contexto de pós-revolução francesa e pós-revolução industrial. Ele presenciou já um sistema capitalista instalado e funcionando a todo vapor. Inserido nisso, abordando e questionando, ele se viu apoiando o utilitarismo, apesar de entrar em muitas divergências com os preceitos do utilitarismo. Ele desconsiderava a propriedade privada, ela não, como antes era considerada natural e perfeita, ele desconsiderava isso e não aceitava a troca como o centro de relação comercial.
E mesmo se afirmando utilitarista, ele tentava unir a teoria do valor utilidade com a teoria do valor trabalho, e não conseguiu. Ele só se contradizia e se contradizia. Muitos consideram ele eclético, e pode ser entendido como a visão dele mudava em detrimento do seu momento social. Na teoria do valor, ele acabou abordando a visão sobre a produção era uma relação natural e eterna, e que seria só um trabalho sendo transformado em outro. Apresentando sua teoria do valor, ele desconsidera muitas coisas e parte do princípio que a produção é só uma relação natural com o trabalho. E ele acaba também, em algum momento, convergindo com Ricardo e Smith, onde ele diz que preço natural é igual ao preço de mercado e que o produto excedente vem do trabalho. Em algum momento depois, ele abandona toda essa visão e passa a acreditar que o valor vem da mercadoria comercializada. Nós temos Karl Marx, que eu considero o mais importante dos economistas, apesar de não apoiar o capitalismo. Apesar de não apoiar o capitalismo, ele fez uma análise completa da relação social que engloba o capitalismo e a produção, inserido num contexto de capitalismo funcionando plenamente. Ele deu muitas contribuições com isso. Ele apresentou os 3 volumes do livro Capital, mesmo não terminando os 2 outros. A sua visão no primeiro livro é excelente, é uma excelente análise do sistema capitalista. Além de criticar, ele engloba tudo. Ele apresenta a forma inicial do capitalismo, os seus preceitos, individualismo, marxista e propriedade privada, e parte desse princípio para explicar toda uma relação. Na sua teoria do valor do trabalho, ele baseia-se na relação entre capitalista e trabalhador, onde ele apresenta o valor de uso e o valor de troca de uma mercadoria, onde o valor de uso supre uma necessidade e o valor de mercado é determinado pela oferta e demanda. Nessas relações sociais incluídas no trabalho, na hora da produção, ele apresenta uma visão sobre a mais-valia, que seria as horas trabalhadas, o esforço humano na hora da produção não remunerada. Ele, apresentando isso, Karl Marx nos dá uma visão muito diferente do capitalismo, uma visão crítica, onde ele diz que não é perfeita, igual os outros autores consideravam. E mesmo assim, ele explica tudo. Partindo do princípio que Marx era comunista, fazer uma análise assim do capitalismo, sem tanta crítica, só especificando mesmo sua estrutura, é muito significativo. Ele tem a ideia de que os outros autores econômicos da economia clássica não percebiam tanto o contexto histórico que influenciava. Então, menos 1000, ele considerava que 1000 se alterava conforme o que a sociedade precisava e passava naquela época. Apresentando todos esses autores clássicos, nós podemos perceber que desde o início do capitalismo até hoje nós temos conceitos que nos definem, que definem o capitalismo e que regem as leis econômicas até hoje. A teoria da superprodução e da população de Malthus é muito influente nos controles de natalidade do país, onde
onde eles abordam a ideia de produção não é igual à população. Os conceitos apresentados por Marx são muito importantes, porque ele praticamente definiu o capitalismo em si, não apresentou só teorias. Smith é o primeiro e eu acho que um dos mais importantes também, por inicialmente ter essa visão, essa ideia de apresentar o sistema capitalista. E todos tiveram suas contribuições também. E é isso. Obrigada.